Ei, Brumadinho, acorda. Acorda, Brumadinho. Acorda. Acorda porque essa semana é uma semana muito importante para todos nós brumadinenses, para todos nós mineiros. É uma semana que a gente celebra a memória das 272 joias que se perderam a partir do rompimento de Córrego do Feijão. É uma data que nos traz muita tristeza, que nos traz lembranças extremamente fortes, trágicas, mas a gente não pode, e por isso mesmo, talvez, deixar de lembrar e de nos unir para atravessar esse momento da lembrança. E essa lembrança, ao celebrarmos não só as vidas que perdemos, as vidas dos todos os seres, mas de celebrar a possibilidade de resistir. Porque se nós temos o exemplo do crime anunciado, da tragédia avassaladora que atingiu a todos nós temos também a, que lembrar e celebrar a nossa resistência, a resistência que permite imaginar um mundo mais bacana, um mundo mais feliz, um mundo mais igual. Para iniciar os trabalhos dessa semana tão importante para a nossa comunidade, o Acorda Brumadinho tem a satisfação de receber uma nossa parceira antiga, das primeiras pessoas a virem nesse programa, a jornalista e ativista Carolina Moura, a nossa Carol. Ei, Carol, bem-vinda ao Acorda Brumadinho. Oi, Adir. Olá, todo mundo que está assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse trabalho tão lindo. Vamos acordar, todo mundo, e para a luta. Vamos acordar, Brumadinho. Com você, isso parece até uma redundância, né? Você é bem pilhada, você dorme. Você produz 24 horas por dia, cria filho, faz movimento. Como é que é isso? É um desafio, né? Assim, eu acredito que estar na luta por direitos, na organização popular, é uma forma de movimentar a dor, né? De movimentar a indignação, e isso nos mantém vivos, mas também depois de muitos anos de trabalho, um aprendizado bem importante é o autocuidado, né? A gente dá as pausas, descansar, somos muitos, ninguém é insubstituível, essa luta não pertence a um e nem outro, e é de todos, então a gente precisa também ter essa sabedoria de partilhar as lutas, envolver cada vez mais pessoas. Quem está trabalhando por isso não é especial, não é herói, não é nada, somos todos pessoas comuns. E é muito importante que mais gente se junte para a gente conseguir ter mais tranquilidade. Antes da gente, acho que abrir nessa direção que você propõe, né, da gente pensar essa ação coletiva que tão necessária, eu queria ainda falar um pouco da sua militância, da sua. Por quê? Ela não nasceu no momento do rompimento de Córrego do Feijão. Você, como outros tantos aqui da nossa região, são pessoas que estão envolvidas com diversas questões relativas à melhor qualidade da nossa vida. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que era antes essa militância, quais eram os focos dessa luta pela preservação desse espaço tão vital para nós e para toda a região metropolitana, que é a cidade de Brumadinho, e como é que o rompimento de Córrego do Feijão redimensionou essa luta? Como é que qual foi o impacto que, além do impacto na nossa vida, o impacto na militância, nas lutas. O que mudou a partir de Córrego do Feijão? Olha, excelente questão, assim, porque a questão da memória, você também produziu o programa falando sobre isso, é muito importante, né? E aqui, em outros territórios, a gente já tinha um movimento
né, um grupo de pessoas bem alerta sobre os impactos irreversíveis da atividade mineradora nos territórios onde ela opera. A gente aqui na região de Casa Branca, em outras localidades de Brumadinho, né, já se movimentava uma década antes do rompimento da barragem, monitorando a atuação da Vale e outras mineradoras, exatamente por termos clareza que a mineração destrói irreversivelmente as fontes de água. Né? Então, a nossa grande motivação é a água, sempre foi a água, que é a fonte de vida, o princípio de tudo, e a clareza de que não é possível conciliar preservação de aquífero e fonte de água com atividade mineradora. A gente, de fato, tem que fazer uma escolha. Ou a gente permite que as mineradoras minerem nosso território, ou a gente preserva as fontes de água. E é muito importante lembrar dessa história, porque pouca gente, assim, é pouco abordado, né, essa história nossa aqui antes, né, do movimento Águas e Serras de Casa Branca e outros movimentos na região, porque é como a história é contada, né, porque aí parece que o rompimento da barragem em si é só uma consequência da conduta irresponsável e violadora de direitos que a Vale praticou aqui por muito tempo, né, de falta de transparência quanto aos seus projetos, falta de diálogo com as comunidades. Então, é muito importante lembrar tudo o que aconteceu antes e ter clareza que não foi, que foi algo completamente que poderia ter sido evitado, desde que a empresa tivesse uma conduta responsável com a população e com o meio ambiente. E é Inclusive, muito importante assim, como que a história, perdão, como que a história é contada, né? Como que essa história é contada a partir da voz de quem, né? A gente tem aí um debate sobre a construção do memorial, e vai ser a Vale que vai contar a história desse memorial ou vai ser os familiares das joias e a população que estava aqui antes do crime resistindo e tentando evitar esse tipo de tragédia? quando a gente diz que era uma tragédia anunciada, isso não é só uma figura de linguagem, né? Existia uma série de estudos, isso foi anunciado, né, por técnicos, enfim. E isso não foi ouvido, ou pelo menos isso não significou uma ação de preservação. Você acha que hoje essa situação mudou? Se a gente fizer um balanço das outras barragens, enfim, das outras situações que temos, esse aviso seria ouvido? Ai, Adi, infelizmente, eu faço uma avaliação de que não vamos por um bom caminho, não. Inclusive, logo após o crime, a gente chegou, não, agora, né, com uma coisa bárbara desse tamanho, agora as coisas vão mudar, né? Vai ser um divisor de águas, e a partir de agora as mineradoras não vão mais poder fazer o que fazem, por causa da magnitude do escândalo, da violência cruel que foi o rompimento da barragem. Mas, infelizmente, assim, passados 4 anos, a gente vê retrocessos, assim, tanto a gente conseguiu aprovar uma lei, Mar de Lama nunca mais, mas passados 3 anos do prazo para descomissionamento das barragens, houve um acordo entre o Ministério Público e as empresas. A gente vê os licenciamentos ambientais para novos projetos e expansão dos projetos de mineração que existem sendo avançando muito, os espaços de participação sendo reduzidos e a continuidade disso que você falou, assim, de não sermos ouvidos, né? As pessoas defensoras dos territórios que se dedicam, inclusive, a estudar e fazem questionamentos consistentes, inclusive tecnicamente, são sempre desqualificadas e desvalorizadas e seguem não sendo ouvidas, infelizmente. E também, assim, uma rápida fala sobre o processo de reparação, né, do crime. Tem muitas propagandas que dizem um acordo bilionário e que está tudo sendo reparado, mas, infelizmente, dá para perceber que a própria reparação ela é violadora de direitos também, né?
A gente tem uma reparação midiática, performática, mas os problemas reais das pessoas aqui no território não são devidamente atendidos. E nesse quadro, como é que você vê a ação das instituições de justiça, principalmente a Defensoria Pública, que deveria, eu falo deveria porque não consigo entender que faça dessa forma, não sei se você concorda, que deveria nos representar. Eu vou dar uma opinião, eu me sinto mais tutelado do que representado. É como se eu fosse um incapaz que preciso de uma tutela. Então, eventualmente, eu sou informado sobre algumas decisões que as instituições de justiça acordam, seja com o Estado, seja com as mineradoras. Às vezes, quando eu falo isso, eu corro o risco de apanhar. Porque, como assim? O que você acha? Qual que é a função? Como que você vê a participação das instituições de justiça, principalmente a Defensoria Pública, na condução desses acordos, dessas adequações que os procedimentos vão sofrendo ao longo desses anos? Olha, Adina, essa perspectiva de ter cuidado com o que fala para não apanhar, eu vou até e também, assim, por não estar acompanhando muito de perto detalhes, assim, nesse momento, eu vou fazer uma fala, assim, mais geral, assim, que eu acho que além de ter essa questão que você diz do tutelado e do representado, eu acho que muitas vezes uma postura conciliadora acaba prejudicando, porque existem coisas que são realmente inconciliáveis, né? Então, e aí, muitas vezes, nessa gestão aí de conflitos, as instituições de justiça partem para uma tentativa de conciliar, e em muitos casos não há conciliação possível, né? Como é o caso da defesa das fontes de água ou da atividade extrativista. Não tem como ter mineração e proteção do aquífero ao mesmo tempo, não tem como você conciliar essas duas coisas. Então, eu acho que é um desafio que está aí presente e a gente tem que continuar demandando, né, das instituições públicas que fiquem cada vez mais na defesa da população, que é o que lhe compete, e não das grandes empresas que têm todo o poder e todo o lucro e são claramente, nesse caso, violadoras de direitos. E eu gostaria que você falasse, então, da outra força, o outro lado da força, que são as mulheres, a organização das mulheres de Brumadinho, a resposta que vocês deram e continuam dando para essa situação. E fala um pouco disso. Eu acho que isso é uma coisa que nos orgulha muito, né? A forma como as nossas mães, irmãs e avós têm encaminhado e se posicionado, né? Em relação a tudo. Sim, começa honrando muito as mulheres da Avabrum, que é a Associação dos Familiares de Vítimas Fatais, né, do rompimento da barragem, que atualmente é composta por uma diretoria que tem 10 pessoas, se eu não estou enganada, e são 9 mulheres, assim, a grande maioria, e é admirável, né, a força delas, de todos os dias 25 fazerem um ato no letreiro da cidade, né, e manterem a luta, mesmo com toda a dor, né, de perder um filho, um marido, enfim, seja, e dessa maneira, né, assim, uma coisa é você ter um ente querido adoecido num processo, outra coisa é uma pessoa completamente saudável, do dia para a noite, de uma maneira cruel, perder a vida dessa forma. Então, honrando muito elas, que são super inspiração, essa reflexão, assim, eu boto muita fé no ecofeminismo como um princípio mesmo de as mulheres, né, estarem lutando. Eu vejo, nós vemos, né, isso eu aprendi em círculos de mulheres, com mulheres defensoras, que a mineração é uma máxima expressão do patriarcado no mundo, porque entra no corpo da terra, né, vendo a mãe terra como nosso corpo, nossa casa comum, a mineração explode e entra dentro desse corpo sem permissão, entra no ventre da terra
e deixa aquela ferida aberta, né? Aquela coisa, aquela ferida exposta. Então, uma visão sendo a terra, o nosso corpo, né? Que tem isso das mulheres, do corpo-território, do nosso corpo organizativo, esse sentimento de ser um com a mãe terra e essa violência que a mineração faz, assim. Então, até trabalhar e encontrar outras formas de entender, de narrar e de lutar contra essa violência é muito importante. As mulheres estão aí num caminho muito bonito de reconhecer essas violências e levantar a voz contra elas e se organizar e se cuidar uma das outras em redes de conexões e ajuda. E eu vejo aqui em Brumadinho muitas mulheres dando esse exemplo, sendo inspiração e atuando todos os dias contra essa violência que sofremos. Eu tenho muita honra por conhecer essas mulheres e me inspirar todos os dias com a atuação de várias delas. Você vê hoje alguma saída, assim, quando eu falo alguma saída é o seguinte, porque o acordo, mesmo que não tenha sido feito o acordo entre o Estado de Minas e a mineradora, mediado pelas instituições de justiça, ele aportou 37 bilhões de reais. Não era o dinheiro que se esperava, né? A gente estava começando a fazer a conta, talvez fosse um volume, quando a gente chegasse no número, seria um número maior, mas esse dinheiro entrou, ele serviu para eleger o governador, ele serviu para uma série de coisas. Mas ainda resta alguma chance de que a gente possa, com esse aporte de recursos, mudar, intervir nos destinos de Brumadinho. Você vê, né, alguma coisa nessa direção? Você vê alguma coisa que está se organizando que nos aponta para pelo menos para um embate menos nefasto futuro? Alguma coisa positiva a gente pode contar nesse momento, assim? Olha, Adir, eu tenho esperança, assim. Eu acho que a gente vê tantas mudanças enormes, né, na vida das pessoas, né? A gente vê até essa questão assim da tecnologia, né? Que o telefone chegou e mudou radicalmente a vida das pessoas. Antes, quando eu era criança, até falo com a minha filha, ela fala como é que você vivia sem telefone, não existia isso, né? Então acho que as pessoas têm toda a capacidade de se adaptar a uma nova forma de ser, né, e de viver. Tem toda a questão política e essa disputa, né, por território, porque no fim das contas a disputa que a gente vive é por território, porque o tanto que a gente já destruiu, né, é matéria-prima, é vida, é natureza de que a gente depende. As empresas vêm como mercadoria, né, e criam uma demanda de produzir mais e mais para a gente consumir mais e mais. Então a gente precisa romper essa lógica e é fundamental, né, ocupar os espaços políticos onde as decisões são tomadas e começar a tomar um novo rumo de outro caminho para a vida em Minas Gerais, no Brasil e no planeta. Eu acredito sim que a gente entra numa nova onda de esperança agora, esse ano, e precisamos trabalhar muito, estar vigilante e manter sim acesa a chama da esperança, porque a gente tem capacidade de se adaptar e precisamos trazer mais pessoas cada vez mais, fazer toda a incidência, toda a pressão, demandar cotidianamente das autoridades e acompanhar acordos, acompanhar processos e trazer mais pessoas. É muito difícil, não é fácil, não é uma coisa simples, mas a gente está aí para isso, é a nossa sobrevivência, a sobrevivência dos nossos filhos e netos que está em jogo, a nossa qualidade de vida, e a gente tem que manter a chama acesa por mais que venham grandes turbulências, e acredito que agora, esse ano, a gente começa uma nova onda de esperança e vamos ficar firmes aí, vamos seguir acreditando e trabalhando. Ah, que bacana. Olha, a gente está chegando aqui no final do nosso encontro de hoje, quer dizer, desse dia, dessa segunda-feira que inaugura uma semana de muita reflexão.
E eu queria, assim, para a gente encerrar, eu sei que você anda conectada com pessoas de outras mulheres de outros países, né? Uma coisa mais internacional. Você pode falar um pouco disso? Isso essa é a nossa, talvez, uma das nossas tarefas, fazer uma conexão, estabelecer essa rede mundial. Eu acho que sim, eu tenho tido a oportunidade de trocar, somos muitos grupos, né? Assim, muitas organizações, muitos movimentos locais, internacionais, em que eu aprendo e me inspiro muito é a Rede Latino-Americana de Mulheres Defensoras de Direitos Sociais e Ambientais, que tem um trabalho muito interessante, reflexões, cursos, a página na internet delas é nossa, né, que eu também sou parte, é muito, muito bonita. E eu acho que a gente tem que sim se conectar muito, cada vez mais, mas gostaria de aproveitar o tempo final para falar de um outro assunto, Adir, peço desculpa por trocar um pouco, mas é em relação à impunidade. A gente vai para 4 anos e teve um movimento na ação penal que tramitava em Brumadinho e ela vai sair de Brumadinho, de Minas Gerais, e vai passar para a esfera federal. Então, todos os atos que foram feitos até agora, eles são invalidados e se inicia uma nova ação penal que vai ser conduzida agora pelo Ministério Público Federal. A questão da justiça é muito importante e a gente vê a recorrência de crimes, não só na área ambiental, mas de crimes de corrupção e vários outros, justamente pela certeza da impunidade. Então, agora que a gente está nesse momento com esse ato bárbaro que ocorreu em Brasília, de ataque aos três poderes, muito forte com essa questão de sem anistia, a gente tem que batalhar muito para isso. Assim, não, as mineradoras, esse crime também não podem ser anistiados, né? A gente precisa trabalhar para que os responsáveis cumpram pena, né? Sejam responsáveis criminalmente pelo que aconteceu. Aproveitando isso, eu gostaria de que você nos esclarecesse uma coisa. Você acha que o fato de sair de Brumadinho e ir para a esfera federal é positivo ou negativo? Eu vou dizer por quê. Olha só, eu conheço uma série de pessoas que tentaram, junto à Justiça de Brumadinho, uma reparação individual ou familiar, e que ele foi negado a eles e aos grupos, por exemplo, a justiça gratuita, enfim, e uma série de empecilhos, né, que a mineradora, com a sua grande banca de advogados, determinou o andamento desses processos, né? Eu estou fazendo essa pergunta assim, para entender, eu acho que nós precisamos entender isso mesmo. Igual quando, no caso da Marielle Franco, quando o ministro da Justiça disse que vai federalizar o, o crime contra a investigação, a família antes era contra, agora talvez possa ser a favor. Não é um caso, o nosso caso é mais ou menos na mesma direção, quer dizer, era melhor ficar em Brumadinho. Olha, eu acho que isso é assunto para um outro programa com um advogado especializado em direito criminal, mas o fato é que foi uma decisão que partiu de um pedido dos próprios advogados da defesa dos então réus, né? Então, e a ação estava caminhando bem aqui. A gente, inclusive os familiares das vítimas, batalhamos muito para que a ação criminal, porque uma coisa são as ações de indenização, outro tipo de ação, mas a ação criminal, a nosso desejo era que continuasse aqui. Agora que essa decisão foi tomada e vai federalizar, vamos partir para cima de demandar do Ministério Público Federal que abra logo o processo e que ele caminhe de maneira célere. Então, não sei dizer é bom ou ruim, o que eu vi e acompanhei foi um trabalho muito bem feito, inclusive, uma campanha para que a ação continuasse aqui, onde o crime aconteceu, perto do olhar dos familiares, que já estava em andamento, e tem essa questão do prazo também, do tempo, né? Que se invalida, começa do zero. A gente caminhou 4 anos até aqui com
uma investigação que foi muito bem feita, com procedimentos que foram tomados, e agora tudo zera e começa de novo em outra, né, no outro âmbito. Então, acho que é tema para um próximo programa para aprofundar Tema essa para um questão próximo com. programa. Aí Eu posso essa indicar Carol, depois. ela é espertíssima. O negócio dela é aparecer na Rádio Guará. Ela quer ser. Eu Não, já... Querida, muito obrigado por você ter esse tempo para conversar aqui com a gente, né? Ficamos muito felizes e mesmo que compartilhando esse momento, que é um momento que nos remete né, a um passado que a gente gostaria que não tivesse acontecido, mas ele aconteceu. Né? É, Carol Moura, a nossa convidada de hoje, do Acorda Brumadinho. Você que chegou aí agora, olha, vai lá, se inscreve no canal, dá o like, faz assim, ó, o tinindo. Tá vendo a sinetinha? Clica na sinetinha para a gente te avisar toda vez que tiver uma notícia nova, uma notícia importante, alguma coisa que interessa a Brumadinho, que interessa a Minas Gerais, que interessa ao mundo, você ser notificado. É a famosa pedagogia dos algoritmos, ensinar aqueles numerozinhos a dizer qual que é o melhor caminho, o caminho da Rádio Guará. Até a próxima.